Olá, seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica e agora a gente vai conversar com o Val. Oi, Val. Oi! Tudo bom? Tudo bom, e tu? Tudo jóia. Vê só, seguindo meu roteiro aqui, agora era para eu fazer a tua apresentação, dizer quem tu é, de onde tu veio, mas eu não vou fazer isso porque eu entendo que você é a pessoa que tem melhor condição de se apresentar do que eu. Conta a tua história, quem é tu, de onde tu veio, por onde tu passou, por que tu tá nessa. Massa. Cara, de onde eu vim para onde eu fui foi uma doideira. Comecei design gráfico quando a gente fez a faculdade, né? Lá em 2000, então. Não espalha. Não espalha, verdade. E eu comecei trabalhando mais em gráficas, agência de publicidade, e só que eu não me sentia muito satisfeita com isso e eu passei a apreciar mais trabalhar com o digital do que com o físico, com o impresso. E eu gostava muito de desenhar na época, eu gostava muito de jogos, então, eventualmente, em algum momento da vida, eu acabei entrando em empresas de jogos da ID Recife, depois de passar por todos aqueles perrengues. E eu passei pela Jinx Manifesto, que eram empresas mais conhecidas aí de Recife, de jogos casuais para celular, para redes sociais, como Facebook. E nessa mesma época, quando eu tava meio. Eu gosto, mas tem alguma coisa faltando, sabe aquela coisinha que tá faltando, que você não sabe o que é? E como eu também trabalhava com arte 2D em geral, porque normalmente a gente era bem generalista em Recife, eu passei a trabalhar um pouco com interface mesmo, e eu comecei a curtir mais interface do que desenhar personagem, por exemplo. E foi na mesma época, calhou tudo ao mesmo tempo, assim, de eu também entrar no mestrado, em design, e do mestrado eu comecei a estudar outras coisas, comecei a estudar mais sobre a interação humano-computador, comecei a trabalhar mais com interface UX, e foi quando eu entrei também na Joy Street, depois eu comecei a me especializar mais nessa área. E aí foi quando eu desisti de todo aquele background que eu tinha e passei a focar mais nisso só. Passei vários anos na Joy Street só focando nessa parte mesmo. E chegou aquele momento que eu disse, eu acho que tá na hora de eu tentar alguma outra coisa dentro dessa profissão que eu escolhi, dentro do X, mas em outro lugar. Então foi quando eu pensei em ter uma experiência fora do país e acabei aqui, estou aqui agora na Suécia, trabalhando como UX designer na Paradox. E a Paradox, ela trabalha com jogos de estratégia, como Crusader Kings, Europa Universalis, House of Iron, Stellaris. E eu já passei por alguns projetos lá dentro, eu estou há 1 ano e meio, quase 2 anos lá. Então foi uma bela virada na profissão. Uma virada muito bonita, vamos combinar. Tu disseste que fizesse mestrado, bora lá. Vou pedir para tu detalhar um pouquinho. Tu fizesse mestrado onde? Tanto a graduação quanto o mestrado eu fiz na UFPE, em design. O mestrado eu me especializei em design de artefatos digitais, mas tudo foi na UFPE. Tu disseste que tá na Suécia. Isso, bem longe. Por que a Suécia, velho? Primeiro eu pensei em Canadá, porque muita gente na época estava indo para Canadá, todo mundo falava Canadá, e Canadá realmente é muito bacana. Mas eu acabei meio que virando mais para o lado da Europa e procurando outras coisas na Europa, principalmente a Alemanha, que eu já tinha alguns amigos que estavam na Alemanha, então eu pensei, de repente a Alemanha, mas eu comecei a procurar também outros lugares ao redor, né, vamos ver, e eu descobri que a Suécia, ela tem um mercado de jogos muito forte, então para mim que já estava nessa empreitada de ficar mais na área de jogos mesmo, eu achei que ia ser uma boa oportunidade, tinha muita empresa aqui. Então, eu mandei currículo para algumas e acabou de calhar de dar tudo certo na Paradox. Abençoa. Que continue dando certo. Para o alto e avante. E avante. Como é que é a tua rotina de trabalho? Mas veja só, com essa história de Covid que o mundo danou-se todo, eu tenho que dividir essa pergunta em duas partes, certo? Como é que era a tua rotina de trabalho aí nesses
um ano e pouco, antes da pandemia estourar. Como é que foi e como é que está sendo o estouro da pandemia e a tua rotina pós-pandemia? Eu confesso, eu não tenho lido o bastante notícias sobre como é que está a situação de Covid em Estocolmo. Manda a história. Manda a história. Bom, eu vou começar com o antes, quando tava tudo certo, não tava essa loucura toda. Então antes, o dia a dia depende muito de que projeto você tá e que ponto do projeto você tá. Então, tinha alguns projetos dentro da casa de jogos que estavam começando agora, então não tinha muita coisa. A gente tava começando realmente do zero. E alguns jogos, tipo outros que eu trabalhei, como o Europa Universalis, que ele já tem 7 anos, então já é um jogo mais antigo e já tá um monte de coisa acontecendo e eu tava trabalhando mais nas expansões, os DLCs, como a gente chama, que são outros conteúdos que você paga a mais e você recebe conteúdo a mais, outras coisas a mais, dependendo do jogo. Então, já tem um público muito bem estabelecido, então é bem diferente o tipo de coisa que a gente faz para um jogo mais antigo e para um jogo mais novo. Principalmente requisitos técnicos. Então, eu comecei num projeto que a gente estava começando agora, então tecnologia toda novinha, tudo bonitinho, e depois eu fui para esse jogo, já tinha 7 anos, já era uma tecnologia mais antiga, então às vezes eu queria fazer, a gente pode fazer uma animação aqui, quando tiver uma transição de uma tela para outra, não dá, porque a tecnologia antiga não permite fazer do jeito que você está querendo. Nossa, ok, aí tem essas coisas. Mas, normalmente, a gente segue um design interativo, mesmo processo interativo de design, começa tentando entender os problemas, independente se é um jogo novo ou não, são desafios diferentes. Então, se o jogo é novo, a gente tem um desafio maior de entender quais são os usuários que a gente quer atingir, por exemplo. E se a gente tem um jogo antigo como esse que eu estava trabalhando, eu preciso entender os jogadores antigos, como é que eles já jogam hoje em dia, para também, quando for sugerir alguma mudança, entender o que é que eles já estão acostumados, o que é que eles gostam, né, dentro do jogo. E também depende do quanto a empresa tem para gastar naquele jogo. Então, um jogo mais antigo, obviamente, não tem o mesmo dinheiro, não tem o mesmo budget para fazer as coisas. Então, a gente tem um departamento de pesquisa com o usuário lá dentro, por exemplo, mas para um jogo mais antigo, o orçamento para essas pesquisas é bem limitado. Então, eu não podia fazer todas as pesquisas que eu queria antes para descobrir. Mas o que a gente tinha era acesso aos jogadores beta, como a gente chama, que eles recebem o jogo mais atualizado e eles jogam e eles mandam feedback para a gente. E eu fazia muitas perguntas para eles. Olha, esse botão aqui nessa tela, eu tô achando que o pessoal não usa muito eles, mas eu queria a opinião de vocês. Então, nem sabia que esse botão existia. Eu disse, tá bom, então pode tirar. Coloca fogo nele, tira. Palavras deles mesmo, não foi nem a minha, tá? Então, eu tinha esse período de mapear e entender, independente de qual a metodologia que você usa para um processo interativo, as fases, por mais diferentes que sejam, no fim a gente tem meio que uns grupos de fases que são iguais em todas. Primeiro, mapear, tentar entender quais são os problemas, o que está acontecendo, o que a empresa quer com aquele projeto também, que também tem isso, quais são os seus requerimentos técnicos para aquele projeto. Depois começa a explorar, ok, esses são os problemas, essa é a próxima atualização, a gente vai focar nessas coisas aqui. Então, pronto, já entendi quais são os meus problemas, entendi mais ou menos o que é que eu tenho que fazer a partir de agora, quais são as limitações, e agora posso começar a explorar ideias para isso. Também depende do time que você está. Então, alguns times, eles são bem maiores, tipo, eu já trabalhei com um time que tinha tipo, 30, 40 pessoas, já trabalhei com um time que tinha 5. Então, também varia muito, assim, como é que você vai tratar cada fase, dependendo de quantas pessoas estão ali contigo. Mas geralmente tem pelo menos um de cada. Então, sempre tem um diretor, que é o que tem a visão geral, tem o game designer, que cuida das mecânicas, tem um UI, ou artista 2D, ou às vezes a mesma pessoa que faz as duas coisas. Tem UX designers, o pessoal que cuida da qualidade, e programadores, obviamente. Então, depende do quantos tem em cada equipe, mas normalmente a gente tenta conversar bastante, principalmente nessa fase de exploração. Nesse teu rolê específico de agora, tu tá o X.
Certo. Mesmo com toda a tua bagagem de Ilustra e tal, tu migrou de vez para... Para o X. Foi a parte boa de ter passado por tudo isso é que, por mais que eu não faça mais isso hoje em dia, eu tenho meio que o conhecimento geral de tudo, então na hora de conversar com a galera de cada um dessas especialidades, eu meio que sei mais ou menos o O qual que é dá o para... rolê, o que é que dá para fazer, Ah, então a conversa flui mais fácil comigo do massa. que com quem não sabe. Atrapalhar nunca vai atrapalhar, só vai... Pois é. Massa, muito massa. Mas vai, conta aí, como é que tá agora que dando tudo? Agora que danou tudo, não está super diferente, não. A empresa agiu rápido, então assim que começou, os primeiros casos começou a bombar mais aqui, a empresa já disse, vai todo mundo para casa, sai daqui. Então Show. foi todo mundo para casa. Como eu não tinha meu computador aqui em casa do jeito que eu precisava, eu fui mais um dia só para o escritório, mas o pessoal já me expulsou e mandaram dizer, eu estou trabalhando com Mac, eu não tenho Mac em casa. Eu disse, não tem problema, a gente manda para você. Então eu fui para casa, no outro dia veio uma galera aqui trazer o Mac, minha cadeira do escritório, trouxeram tudo para cá. Que Aí, massa. a gente instalou Pessoal, tudo e foi. quando a empresa entende que o maior recurso que tem na mão é o funcionário, o negócio anda. E isso é massa. Exatamente. Isso é massa. Mas vamos lá. Pois é, sobre o processo não mudou muita coisa. A única coisa que mudou foi a interação com o time de pesquisa com o usuário, porque antes a gente tinha um laboratório, então quando precisava fazer teste de alguma parte do jogo, o pessoal ia lá, jogava, a gente conversava com o pessoal. Às vezes dava, tu tem uma hora para explorar isso aqui, às vezes era bem exploratório, então deixava o cara lá com a câmerazinha, tinha coisa captando o teclado, o mouse, tudo que eles estavam fazendo, que tecla ele estava apertando na hora, então a gente tinha acesso a tudo isso, e a gente ficava numa sala separada, olhando o que eles estavam fazendo, então a gente já observava, então quer dizer, o pessoal não está entendendo isso aqui, eu quero saber um pouco mais sobre isso. E a gente pedia eles para ter a técnica think out loud, então enquanto eles estavam jogando, ou pensando em alguma coisa, diz aí o que é que tá pensando. Eu tô clicando aqui porque eu acho que isso aqui vai fazer tal coisa, então eu já dizia, isso não tá tão claro, ou tal coisa tá clara. Então depois a gente ia para a entrevista e a gente já ia com aquilo direcionado, assim, já vi mais ou menos quais foram os problemas ali da câmera, então quando eu ia para a entrevista já tinha mais ou menos ideia do que estava fazendo, e hoje não tem mais isso, porque ninguém está indo para o laboratório, obviamente. Pois é. Está tendo ainda pesquisa com o usuário, mas estão sendo testes internos, porque a gente não pode dar acesso aos jogos aberto para qualquer um, então tem que ser para o pessoal interno. Só que normalmente, se a gente quer alguém novo, coloca lá um link lá para o pessoal. Se inscreva aqui se você nunca jogou esse jogo, se você quer um usuário novo. Se você nunca jogou esse jogo e nunca trabalhou nessa equipe, a gente queria que você desse uma olhada nesse jogo. Então, todo mundo tem acesso. Entendi. Então, ele faz um hangout e a menina ou o menino de pesquisa com o usuário grava o que está acontecendo e faz a entrevista depois e depois manda o vídeo para a gente assistir. Não está como antes, mas pelo menos a gente tem algum tipo de teste, pelo menos alguma coisa. Vou começar agora um bloco que são duas perguntas. Uma pergunta está agarrada na outra. Você vai... E quem está assistindo também vai entender. Vamos lá. Na tua percepção, certo, Val? Quais são as competências e os conteúdos que uma pessoa que vai trabalhar nessa área, dessa função de UX que está numa empresa como essa que tu está, precisa ter? Pronto. User Experience, em geral, tem um leque gigante de coisas que estão agregadas dentro. Então, eu diria que pense no que é que você quer se especializar exatamente, porque tem vários ramos. Tem dentro da empresa mesmo, se eu for dar exemplo, tem algumas pessoas como eu que eram mais generalistas. Então, eu meio que sei um pouco de tudo. Então, para mim, pelo menos eu acho que fica mais fácil. Mas tiveram pessoas que se especializaram mais em design de interação, por exemplo, então eles são mais focados na parte do flow, de fluxo de navegação, como é que vai interagir com isso, com aquilo. Então não é que eles não saibam de outras coisas, mas eles se especializaram mais nisso, então eles procuraram mais informação sobre isso. Mas eu acho que depois de um tempo lá observando, eu diria que saber um pouco de tudo é legal, mas escolher no que é que você quer se especializar mais adiante. Em que parte exatamente. Porque no fim a gente sabe um pouco de tudo. Arquitetura da informação, design visual,
conteúdo. O jogo, por exemplo, tem conteúdo de tudo, tem texto, tem som, tem imagem, tem animação. Então, eu não sei fazer tudo não, tá? Mas pelo menos eu tenho uma ideia de como é que se faz isso, então fica mais fácil. Então, quando eu vou sugerir alguma interface, alguma coisa que vai precisar de uma animação, eu já tenho uma ideia mais ou menos como é que é feita. Então, quando eu vou conversar com o animador, eu já sei mais ou menos, então, assim, eu tava pensando numa transição assim, assado, e a gente já vai conversando e se entende. E como você disse, né, uma visão geral do todo, né, um generalismo nessa hora ajuda. E a gente, na graduação, a gente teve disciplinas que não foram, nossa, vamos especializar, mas a gente teve um mínimo básico do que é animação. Isso. Eu acho que a gente pagou até junto. Mas bora lá. Eu acho que foi. Foi. Eu acho que a gente tava no mesmo grupo. Enfim, deixa quieto. Outras coisas. Muita coisa, muita história. Muita história. Muita história, velho. Mas a próxima pergunta é uma consequência da primeira, certo? Qual a importância da tua formação acadêmica? E quando eu falo formação acadêmica aí, eu não estou falando só graduação, mestrado, não. Tudo. Todo tipo de curso que rolou também entra nessa história. Para a atuação profissional tua hoje. Eu acho que das coisas que eu fiz, acho que o mestrado foi uma das coisas que me ajudou mais. Porque na época da graduação foi aquela doideira. E eu não tinha muito foco, ainda não sabia exatamente que área eu queria me especializar do design. Eu acabei indo para design gráfico e não era bem aquilo. Então, eu estava meio perdida e a gente não teve muita ajuda também. Porque a coisa era meio. Vou falar nada. E hoje em dia é mais fácil, porque a gente tem. Network é muito importante e hoje em dia a gente tem um acesso mais fácil a profissionais que estão trabalhando numa área específica ou que se mudaram para fora, qual é a sua perspectiva de fora, de outras empresas. Então hoje a gente tem essa informação mais fácil do que a gente tinha na época da minha graduação e eu acho que isso influencia também. Mas na época do mestrado, além da gente ter esse acesso mais à informação, eu consegui focar mais um pouco sobre entender um pouco mais sobre métodos e técnicas de design, o que é que podia ajudar na parte de UX. Cara, às vezes lendo artigo científico, tu acha, só vai servir para a área acadêmica, às vezes lendo assim, cara, se eu pegar isso aqui, se eu botar lá no trabalho, eu acho que isso aqui pode dar certo. Então, às vezes eu adaptava para alguma coisa da realidade da empresa, levava para a galera, assim, isso aqui pode funcionar, e testava e funcionava. Então, isso foi bem bacana, eu acho que foi primordial para a profissional que eu sou hoje. Na verdade, tudo que a gente vê na academia emerge da prática. Aí, quando a gente está no mercado, a gente acha que não tem nada a ver. Aí, tem tudo a ver o tempo todo. A gente aqui não quer aceitar. Exatamente. Mas isso é muito bom. O legal é que, com o tempo, a ficha cai. Exato. Uma hora cai. A grande ficha, uma hora cai. Às vezes, para umas pessoas, a ficha cai mais rápido, às vezes demora mais. A gente vai agora para a última pergunta, Val. Que conselho você daria para um aluno de graduação que está agora na graduação, terminando essa graduação e pensando em entrar para trabalhar nesse mesmo mercado que você? Vamos lá. Que conselho a Val de hoje daria para a Val de 2001, lá atrás? Primeira coisa, dê valor aos seus estudos, porque às vezes a gente não vê o quanto a gente devia valorizar o que a gente está estudando. Como eu disse, eu entendi um pouco mais tarde, quando eu estava no mestrado, caraca, se eu tivesse focado nisso antes, tinha sido muito melhor. Mas, enfim, estudar e a gente nunca sabe tudo. Termina a graduação, termina o mestrado, acha que está sabendo tudo. Não, tem muito mais coisa. E principalmente nessas áreas da gente, lidando com tecnologia, principalmente, tudo muda assim, super rápido. Então, tem que continuar estudando bastante. E tem sempre aquela história também de, ok, eu quero colocar em prática agora, mas eu não tenho experiência, não estou achando emprego, a situação está difícil. Projeto pessoal. Faz projeto pessoal. Não fica parado por causa disso, porque acho que isso foi um dos maiores erros também. Numa época eu não estava achando coisa, estava só esperando uma hora achar um emprego e tem horas que demora, alguma coisa acontece, aí fica naquele ciclo, eu não tenho XP, não consigo nada porque eu não tenho XP e por aí vai. Então, taca projeto pessoal, o que é que você quer fazer? Eu quero focar em jogos, ou eu quero focar em aplicativos, eu quero focar em que quer que seja,
faz projeto pessoal, continua fazendo networking com a galera da sua área, né, de interesse, tenta sempre conhecer gente. Se for de jogos, eu sempre indico Game Jam, fazer Game Jam com a galera, sempre dá um network massa, ele tá com um projeto pessoal, e às vezes, você tem pouco tempo para fazer o jogo, mas às vezes não tá tão polido ainda, mas eu fiz alguma coisa. Então, às vezes já vi gente que saiu de um jogo com a Game Jam que não estava tão polido ainda, mas vamos polir depois. Então, passar mais um tempo depois da Game Jam polindo, lançar o jogo. Enfim, dá para fazer muita coisa. E quem conhece gente, o povo lhe conhece, o povo sabe que você desenrola, começa a chamar para os empregos, para o job, para o freela. Exato. Ficar em casa no Netflix não resolve. Eu entrei mais nessa área depois disso, porque eu comecei a me especializar, o pessoal começou a ver, teu trabalho é massa, curtir, tu topa fazer um freela, tem um cara que tá querendo, então tu faz um freela ali, aí depois o cara te indica, já recebi freela de outro cara disse, tu tá fazendo um freela massa pra fulaninho, tu tentei pra fazer um pra mim também, e é assim que você vai fazer, gente. É aquela história, se você se esconde, ninguém vai achar. Se você começa a botar a cara na rua, a probabilidade de alguém ver você passando aumenta. É feito um cara que tá solteiro, acha ruim tá solteiro e fica em casa, velho. Vai pra rua, meu irmão. Vai. Depois da quarentena, tá? Sim, depois da quarentena. Val, é a hora de eu encerrar. Agradeço pra cacete a tua contribuição. Você não faz ideia de como é que é importante a gente ter uma visão de quem está literalmente fora. Você tá no outro lado de um Atlântico, depois de toda uma Europa, depois de quase na outra ponta. Mas, enfim, agradeço imensamente tua contribuição. Estou contando com a contribuição do seu esposo, deve estar sentado aí do lado. Aqui do lado. Ou aí do lado, não sei. Mas aí eu vou conversar com ele na próxima. Vai ter uma com ele também. Beijo pra tu. Saudade. Também. Beijo pra tu. Diz pro marido aí do lado que amanhã mesmo bate horário. Bota a cara. Peraí. Deixa eu botar a cara dele pra aparecer direito. Agora. Isso, agora. E aí? Tudo bom contigo? Tudo bom, cara. Olha, vocês dois. Tchauzinho. Dá tchauzinho. Até amanhã, velho. Até amanhã. Valeu. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. É bem isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Topografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.